Confira os destaques do Jornal do Univate, segunda edição de hoje. Vacinação contra a febre amarela. Novas vagas para suplentes no residencial Novo Tempo. E ainda 2 reportagens de retrospectiva do ano passado. Livro criado por usuário da APAI. E 2 jogadoras de vôlei de estrela que jogam nas categorias de base da seleção brasileira. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univate, segunda edição, está no ar. Boa noite! Começamos esse JU falando sobre o IPVA 2017. O contribuinte interessado em parcelar o imposto sobre a propriedade do veículo automotor 2016 em até 3 vezes ou quitar o imposto com descontos de até 22,4% tem prazo até dia 31 de janeiro em ambas situações. É preciso pagar a primeira prestação até essa data, no caso do parcelamento. Até agora, cerca de 1.200.000 proprietários estão em dia com o IPVA, o que corresponde a 1/3 da frota tributada do Estado. Como te mostramos em uma reportagem especial na semana passada, janeiro é o mês de falar sobre a saúde mental. E por isso, o Cruzeiro do Sul vai promover uma caminhada no centro da cidade nesta quinta-feira a partir das 13h30 da tarde. O mês aborda a importância de buscar atividades que tragam saúde mental e discutam doenças como depressão, ansiedade, fobias, pânico e agressividade. Entre dezembro e maio, período de verão, aumentam os casos de transmissão de febre amarela no Brasil. Por isso, é essencial fazer a vacina. As doses são oferecidas pelo SUS. No ano passado, cerca de 16 milhões de vacinas contra a febre amarela foram disponibilizadas. Febre amarela, uma doença transmitida por uma espécie de mosquito comum na África e na América do Sul. Por isso, a vacina é imprescindível. Por ser uma área endêmica aqui no Rio Grande do Sul, ela foi incorporada ao calendário em torno de 2010, 2011, né? E ela passou a fazer parte do calendário nacional. Então, a recomendação é que seja feita uma dose nas crianças com 9 meses e depois um reforço aos 4 anos. E em adultos, então, é feita 2 doses com intervalos de 10 anos e aí a imunidade é para a vida toda. Os sintomas são comuns, como o da famosa gripe. Por isso, ter atenção é essencial. Vários sintomas que são inespecíficos, como febres, dor no corpo, calafrios. E depois vai dando sintomas, então, hepáticos, né? Que começa com amarelão, pode ter urina escura, diarreia, vômitos. São vários os sintomas, né? Então, na verdade, o ideal é não esperar chegar a esses sintomas mais específicos. É a pessoa procurar atendimento já no início desses primeiros sintomas, então mesmo que inespecíficos, para a gente ir acompanhando. Mas a gente não teve aqui no município nenhum caso ainda específico de febre amarela em humanos, né? Mas tudo pode ser evitado, por isso a vacinação é tão importante. O ideal é sempre a gente ter o cartão de vacina, guardar ele, porque assim, a gente faz uma vacina, a gente não lembra direito o que foi que fez. Né? Então, sempre tentar trazer junto o seu cartãozinho de vacina, né? E a gente sabe que o verão é a propensão de aumentar o número de mosquitos. Aumentando mosquitos, aumentam todas as doenças que são transmitidas por esses insetos, né? Então, a questão do uso do repelente é muito importante e a gente precisa também, então, trazendo o seu cartão de vacina, a gente confere e adapta a vacinação conforme cada caso, mas ela está disponível em todas as salas do município que estão abertas, né, que estão funcionantes, e a única contraindicação dela é que pessoas acima de 60 anos, elas precisam ter uma liberação médica. Então, elas vão precisar de um atestado médico que libere elas para fazer a vacina, para saber se eles estão em boas condições de saúde para poder fazer a vacina. Não há uma cura para a doença. O tratamento se concentra em gerenciar os sintomas e limitar as complicações. Não perca tempo. Se você ainda não fez, faça a vacina. Falamos agora sobre doação. Uma criança de 9 anos que sofre com um tumor no cérebro motiva uma campanha da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM aqui de Lajeado. A família da menina enfrenta dificuldades financeiras e o custo mensal do tratamento é cerca de R$ 800. Quem tiver interesse em ajudar pode entregar donativos na APECAM, no bairro São Cristóvão aqui de Lajeado. O telefone é o 51 3714 2523.
E no próximo bloco tem reportagem sobre as vagas para suplentes do residencial Novo Tempo. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. Uma comitiva formada pelo prefeito Marcelo Calmo e integrantes do executivo se reuniram com a Secretaria Estadual de Transportes. O motivo? Agilizar os trâmites envolvendo a construção de uma nova ponte sobre o Arroio Saraquá, na rodovia Gaúcha 413, e mudanças no entroncamento dessa via com a rodovia estadual 130. A ponte liga Lajeado a Santa Clara do Sul, passando pelos bairros Moinhos d'Água e São Bento. Continuamos falando sobre obras. Em reunião do G8, foi assinado o contrato de início das obras para a central de triagem do projeto do Sistema de Resíduos Sólidos. A central vai ficar no município de Progresso. A verba de cerca de R$ 2.500.000 vai garantir o início da primeira etapa da proposta. Outras 2 parcelas devem ser liberadas para a conclusão da primeira fase. O valor total que vai ser liberado pela Funasa deve atingir R$ 5 milhões. Depois de concluída, a central vai receber o lixo orgânico e seco coletados nos municípios que fazem parte do G8 para reciclagem dos resíduos. A desistência de titulares do programa habitacional Novo Tempo 1 e 2 em Lajeado abriu oportunidades aos suplentes. Hoje pela manhã, cerca de 20 pessoas foram até a Estás para garantir o apartamento. 37 desistências, 23 no Novo Tempo 1 e 14 no Novo Tempo 2. Os motivos são os mais variados. A gente enxerga isso como as pessoas que não teriam tanta necessidade, né? Ou não gostaram do local, ou acharam que o apartamento não condiz com o que eles pensavam, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, não querem morar lá, não querem fazer, ou melhorar a qualidade de vida, conseguir um emprego, né? Então, ou se mudar do município de Lajeado, né? Ou acompanhar a família para outro local. Então, assim, tem várias informações, várias situações que chegaram até nós, e então tivemos essa desistência. E claro, né, tem o suplente, que é uma lei que tem 30% do suplente, estamos chamando o suplente a partir de hoje para escolher também os seus apartamentos. Com as desistências, foram abertas vagas para os suplentes inscritos na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Lajeado. Entre eles, a Cláudia, que trabalha como vigilante e acabou de garantir o novo lar dela e do filho de 16 anos. Eu pago aluguel, né? E é um dinheiro que a gente tem que todos os meses tirar do salário para pagar, né? E esse apartamento, para mim, vai me ajudar a conquistar outras coisas, né? Que eu tenho planejando, né, há muito tempo, só que eu não tenho conseguido ainda, né? E acho que vai melhorar a minha vida bastante, com certeza. É um momento de bastante emoção, inclusive para a equipe social, né? Porque nós não temos a certeza de, por exemplo, prever até qual suplente vamos conseguir chamar, enfim. Porque nós tivemos o relato da Caixa que às vésperas da assinatura do contrato ainda tem famílias que acabam desistindo, né? Conseguem outra oportunidade de emprego, né? Então, a tendência é que sempre os suplentes sejam chamados, mas não podemos acertar até qual, né? Então, são reações de bastante surpresa, né? Quando a gente faz o contato informando de que elas são agora titulares. Nos próximos dias, os novos contemplados devem ser convocados para fazer a visita com vistoria das unidades habitacionais. Como te informamos ontem, o governo liberou cerca de 1.000 homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para atuar nos presídios do país. As forças vão estar prontas para entrar em ação e no máximo 8 dias. Vão ser empregados os militares que já atuam em operações de segurança, realizadas durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O Ministério da Defesa vai destinar 10 milhões para custear a operação. Entretanto, o valor vai variar conforme a necessidade. Vamos para um rápido intervalo, em seguida tem Retrospectiva, uma reportagem sobre um livro criado por um usuário da APAI. Já voltamos.
Voltamos com o terceiro bloco do JU. A partir dessa quinta-feira, o Ministério do Trabalho e Emprego começa a pagar o abono salarial do PIS Ano Base 2015 para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Tem direito quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2015 e teve remuneração média de até 2 salários mínimos. Quem possui o cartão cidadão e registrou senha pode retirar o benefício em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Já quem não tem o cartão deve se dirigir a uma agência da Caixa. As inscrições da primeira edição do SISU 2017 começam no dia 24 e seguem até o dia 27 de janeiro. O resultado da chamada regular vai ser divulgado no dia 30 desse mês. Vão ser ofertadas cerca de 238 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino médio superior. O número é maior do que o oferecido no ano passado, quando foram disponibilizadas cerca de 205 mil vagas. Esse sistema seleciona candidatos de acordo com o desempenho no Enem. Nossa primeira reportagem de retrospectiva de hoje te mostra que é possível superar as dificuldades da vida. A partir de agora, você conhece a história do Ari, um menino que tem deficiência visual e intelectual. Mas isso não foi obstáculo para ele que gosta de desenhar e ler. Veja a solução encontrada para superar os problemas. Segundo o livro, com 10 anos, Ari, junto com a psicopedagoga, mostra a nova obra. Um livro que ele pudesse ler, né, com uma letra em tamanho maior, onde ele auxiliou fazendo, então, as imagens, né, fez as gravuras, então, do livro. Antes, o Ari não conseguia ler. Hoje, no segundo livro, a leitura e o hábito da compreensão evoluíram. Foi fundamental, né? Ele estava iniciando o processo dele de alfabetização, e hoje ele já consegue ler, ainda não de uma maneira fluente, mas tendo o entendimento das coisas que ele lê, né? Então, acho que isso foi um incentivo fundamental para a vida dele, né? O trator, que tem roça, a rua, que estão fazendo piquenique, filhos são fazendeiros. Olha, arco-íris. Arco-íris. Ari lê e viaja, sonha, e quem conta o livro é ele. Tem o do Heitor Trator, tem fazendeiro, gramas, roça, pasto, tem igreja, casa, galpão, tem de tudo. Esse sorriso que não cabe no rosto é a recompensa. Dona Joana é a mãe desse escritor. Sabe, é uma emoção para mim. Eu, como mãe, me sinto feliz por ver que ele está se realizando. Ele como pessoa, sabe? Ele está se realizando, ele está feliz. Ele tem os problemas dele, ele tem os limites dele, mas eu vejo que ele progrediu, que isso ajuda ele. E se depender da imaginação dele, o terceiro livro já tem forma e conteúdo. Os porquinhos fazendo a casa e o lobo mal tentando soprar e a casa de tijolos não conseguiu assoprar. As obras de recapeamento asfáltico da rodovia estadual 130, no perímetro urbano de Arroio do Meio, causam congestionamento na via desde a última sexta-feira. Melhorias na pista fazem com que os motoristas que trafegam tanto no sentido Encantado-Lajeado quanto no sentido Lajeado-Encantado precisem esperar alguns minutos para seguir viagem. Segundo a empresa gaúcha de rodovias responsável pelas obras, o tráfego é liberado para cada um dos lados em média a cada 15 ou 20 minutos. Agora a previsão do tempo. Amanhã o tempo permanece seco e ensolarado na região. Em Lajeado, a temperatura fica entre 17 e 31 graus. Em Arvorezinha fica entre 15 e 29. Já na cidade de Progresso, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 30 graus. No nosso quarto bloco tem mais retrospectiva. Você vai conhecer duas jogadoras de vôlei aqui de Estrela que integram a seleção brasileira nas categorias de base. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU.
O índice geral de preços do mercado, usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, subiu 0,76% na segunda semana de janeiro, depois de avançar 0,41% no mesmo período do mês anterior. Em função desse aumento, a inflação do aluguel avançou em janeiro e acumulou a alta de 6,77% em 12 meses. A alta de preços no varejo influenciou no resultado, segundo indica a FGV. Falamos agora de esporte. Em Cruzeiro do Sul, o Departamento de Esportes da cidade, ligado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, vai receber a partir desta segunda-feira inscrições de meninos e meninas interessados em participar da Escolinha Municipal de Futebol Geração 5 Estrelas. Eles e elas devem ter de 5 a 15 anos. As inscrições vão ser recebidas no departamento. Os interessados devem estar acompanhados de um responsável para preencher o cadastro, que é gratuito, assim como o projeto, que não vai ter cobrança de mensalidade. Nossa segunda reportagem de retrospectiva de hoje fala sobre esporte. O sonho de qualquer atleta é chegar na seleção brasileira. Para duas jovens do Vale do Taquari, ele foi realizado. Defendem a seleção canarinho de vôlei. Amanda foi convocada há 5 anos. Jogou pelas seleções infantil, infanto e agora juvenil. Já Paula foi convocada em junho do ano passado. As duas estavam em preparação para o Sul-Americano. Amanda começou aos 9 anos no voleibol, mas o amor surgiu antes, quando ela ia ver os treinos de vôlei com o pai. Então, desde pequena, eu estava sempre no meio do voleibol, porque ele falava em casa, comentava, e tinha o time do adulto, né? Então, eu sempre ia acompanhar os jogos e eu achava muito legal. E como tinha as escolinhas, então eu comecei. O caminho não foi fácil até a seleção brasileira. Hoje ela joga pelo São Caetano de São Paulo, mas Amanda sabe o que quer para o futuro: a seleção brasileira adulta. Tive que treinar muito, batalhei bastante, muito físico, muito tático, muito técnico. E eu acho que não é um sonho, né, de cada atleta. Então a gente teve que batalhar bastante, ainda batalho, para conseguir chegar na seleção adulta. Os treinos não param. Agora, a seleção sub-20 treina para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em outubro. E olha contra quem foi o último amistoso. A gente fez 2 jogos contra a seleção olímpica da Argentina. Foram 2 amistosos lá em Campinas. Tá no início da nossa preparação, né? Então a gente não conseguiu a vitória, mas com certeza a gente aprendeu muito. É uma experiência, foi bem gratificante. Em outubro a gente está treinando para o Campeonato Sul-Americano, que eu acho que vai acontecer no Peru. Não é certo ainda não. E é sempre um orgulho poder representar uma nação inteira, e a gente sabe a responsabilidade que gera isso. E para mim é um sonho, né? Com certeza eu vou batalhar muito para isso e para eu chegar muito longe. Com histórias parecidas no esporte, Paula também ama o voleibol. Ela foi convocada em junho para a seleção brasileira infantil. Eu jogo no Martin Luther e aí desde o 1º de junho eu fui chamada para fazer parte da seleção. E aí, desde lá, eu tô treinando em Saquarema com a seleção. Eu vou jogar o Sul-Americano, que é no final de agosto, no Peru. Assim como Amanda, Paula vive o voleibol desde pequena. É tudo. A minha vida gira em torno do vôlei. Eu saí de casa por causa do vôlei, eu estudo numa escola por causa do vôlei. Eu vivo vôlei. Depois de vencer várias batalhas e ter garra de conquista no esporte, Amanda dá a dica para quem está começando e tem sonhos como os dela. Batalhem muito, sonhem muito alto, e eu acho que treinar e sempre ouvir o que os técnicos têm a dizer é muito importante. E tem que sempre batalhar, todos os dias tem que treinar mais, querer mais, ficar 1 hora a mais treinando do que todo mundo, chegar antes e ficar batendo bola. Então eu acho que tem que batalhar muito, muito. E sonhar também, bastante. Na edição de hoje, te mostramos as principais notícias do dia e um pouco da retrospectiva do ano passado. Nosso encontro é amanhã à tarde, às 6h30. Tenha uma boa noite, obrigado e até lá.